É, mais, Anselmo, mais ou menos, tá? João, cara, tenta lá entrar pelo terceiro encontro, né? Eu acho que só tem ele, inclusive. Eu entrei por ele, né? Imersão, harmonia, terceiro dia. Né? Não tem muito segredo, não. A galera que entrou conseguiu, certo? Se não, se realmente não der, pode ser alguma questão do Moodle. Fica aí pelo YouTube, tá certo? Dá certo também. Eu tô vendo aqui teus comentários, certo? Vamos lá, então, ó. Vou tirar aqui isso aqui, tá certo? Depois a gente vai fazer mais. Só tirar isso aqui rapidinho para a gente pensar quais são os princípios aqui. O primeiro princípio é justamente o que nós temos aqui, tá certo? Quando você olha esses acordes, você percebe o seguinte: é, com exceção aqui do quarto grau, se eu substituir isso pelo segundo, tá? Eu vou até substituir aqui, só para vocês perceberem o que é que eu quero dizer. Então eles são intercambiáveis, lembra? Eles trocam um pelo outro, né? Então, ó, se você olhar para esses acordes, você vai perceber o seguinte, que eles estão à distância de quinta, né? Quintas descendentes, por exemplo, no caso, quinta descendente, né? Ó. Por exemplo, Ré, né? Aí o Sol, que está uma quinta abaixo do Ré. Aí o Mi, né? Que está. Desculpa, Sol não, Lá, né? Lá. Aí uma quinta abaixo do Lá é o Mi. Eu tô confundindo. Na verdade, enfim. Mas estão em relações de quintas, tá? Isso quer dizer o seguinte, que o que nós temos aqui entre esses acordes é a representação do ciclo de quintas, certo? É a representação do ciclo de quintas. E é essa força de relação de quintas entre esses acordes que faz com que ele seja, vamos chamar assim, do eixo central da construção da minha progressão, tá? Então esse seria o eixo central de construção da minha progressão. Então o primeiro princípio seria acordes em distância de quintas, tá? Ou quartas, né? Quintas, ascendente e descendente, certo? O segundo princípio, né? Seria aquele que eu falei das funções, né? Ou ainda dos acordes relativos, né? Lembra que ontem a gente falou que o primeiro e o sexto são relativos, que o quarto e o dois são relativos, mas o cinco, enquanto função, é relativo do sétimo. Não é relativo do terceiro, tá? É relativo do sétimo, certo? Então, eles estão, enquanto função, estão organizados aqui enquanto funções relativas, tá? É o segundo princípio. E aí nós temos um terceiro, que é esse aqui que eu quero explicar com mais, um pouco mais, porque eu não falei sobre ele ainda nas nossas progressões, né? Que é a possibilidade, né, de acordes caminharem é, por grau conjunto, ou seja, acordes que caminham em sequência, né? Acordes que caminham em sequência, um atrás do outro, certo? Sendo que aí nós teríamos apenas duas possíveis sequências. E aí eu vou explicar para vocês agora. Então, vou mostrar aqui uma sequência descendente. Então, a sequência descendente seria: começa no primeiro grau, sétimo grau, sexto grau, quarto grau, quinto, desculpa, quinto e quarto grau. Então, essa seria uma progressão, uma sequência descendente, ou seja,
Eu posso começar aqui no 1 e terminar no 6. Eu posso começar no 7 e terminar no 6 ou ir para o 5. Eu posso começar no 6 e ir para o 4. De forma por grau conjunto, né? Ó, por grau conjunto, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu vier aqui do 1 até o 6 e eu quiser sair agora de grau conjunto, eu tenho que sair do 6 para algum outro lugar, que pode ser, por exemplo, como está aqui, ó, indo para o 2, tá? Se eu fizer, por exemplo, indo do 6 até o 4, quando eu chegar no 4, eu tenho que ir para outro lugar, entendeu? Eu não posso continuar em grau conjunto, certo? Agora, qual é a sequência de grau conjunto ascendente? Então, a ascendente ela é um pouco maior, porque ela começa no 3, e o 3 ele pode ir para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 7, 7 para o 1, e ainda o 1 para o 2. Tá? Veja, o 2 não vai para o 3, tá? Nem o 3 vai para o 2. Certo? O 3 pode ir para o 4. Ok? O 1 vai para qualquer lugar. Então, na sequência, por grau conjunto, ele tanto pode ir para o 2, subindo, quanto ele pode ir para o 7, descendo. Entendeu? Sequência descendente. Ascendente. Ok, gente? Então isso aqui é importante, ó. Vou construir aqui rapidinho uma sequência, por exemplo, utilizando parte dessa ideia aí, por exemplo, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer o 1, por exemplo, indo para o 4, depois indo para o 5. Ó, já comecei aqui a fazer ascendente, ó. 4 para o 5, depois para o 6, tá? Aí o 6 iria para o 2, né, ó, quebrando aqui, ó, o 2. 6 iria para o 2, quebrei a sequência ascendente, tá? Quebrei a sequência ascendente. O 2, por exemplo, para o 5, 5, certo? Cheguei aqui, ó. Não, vou fazer até pelo 4. 4. Não, 4 não, 5 mesmo. Não, deixa eu ver aqui. Não, vou fazer 2 por 7. 2 por 7. Aí eu cheguei, porque o 2 não pode ir por 7 aqui, ó. 2 por 7, né? Cheguei no 7, aí eu vou começar aqui agora essa outra aqui, ó. Descendente até o 5. E agora eu completo no 1. Então veja, eu utilizei uma parte da progressão aqui, ó. Essa parte aqui da progressão, ela tá aqui na sequência ascendente, certo? E essa parte da progressão aqui, ó, ela tá aqui na sequência descendente. Percebeu? Quais são as outras estruturas que nós temos? Ó, ciclo de quintas, 1 por 4, ciclo de quinta, 5 por 1, certo? E aqui também, ó, que ele tá aqui. Ok? Então, assim, pessoal, mas olha o tamanho dessa progressão. Claro, você não vai precisar fazer uma progressão tão grande assim. Né? Isso aqui foi mais para exemplificar como é que é utilizado mais ou menos esses três princípios na hora que eu vou construir a minha progressão. Tá? Então, veja, quando eu vou construir minha progressão, eu posso, se eu for para o 3, por exemplo, eu chegar do 1, né? O 1 eu estou começando a minha frase e vou para o 3, por exemplo. Se eu chegar no 3, que é o primeiro acorde que está aqui na sequência,
Esse 3 ele só tem 2 lugares para ele ir. Ou ele vai para o 6, seguindo as distâncias de quintas, né, o ciclo de quintas, ou ele vai para o 4, seguindo a sequência ascendente. Entendeu? Percebeu agora mais ou menos? Não? Professor, nessa última progressão que o senhor fez aqui, que o senhor fez ascendente e depois fez descendente. Aqui logo onde tem primeiro maior, quarto maior, quinto maior, aí sexto menor. No lugar desse 2 aqui, se eu quisesse colocar um primeiro maior e encerrar essa progressão aqui, dava certo? Não. Não dava certo porque o primeiro aí, ele não soaria interessante depois do sexto. Uhum. Lembra que a aproximação do primeiro, não é que ele não soa interessante, eu vou até ratificar aqui. Da forma como a gente está construindo agora, ele não soa interessante, certo? Porque tem um quarto princípio que eu não vou falar hoje, eu vou falar só mais na frente mesmo, entendeu? Quando a gente estiver começando a trabalhar principalmente com os acordes invertidos, tá? E aí eu vou tocar nesse assunto, tá? Mas assim, do jeito que tá aqui, não soaria interessante. Depois você toca em algum instrumento, você vai perceber como esse primeiro grau chega muito morto, vamos dizer assim, muito xoxo, tá? Ele aparece lá, você fica, bom, por que ele apareceu? Nem tava esperando ele, entendeu? Então, geralmente, o primeiro grau, ele vai aparecer, como eu falei, ele vai aparecer de forma mais forte, vindo do quinto grau ou vindo do quarto grau, certo? Ah, professor, mas eu vi numa música que ele vinha de um outro grau, vinha do terceiro, vinha do segundo, vinha... Beleza, gente. Mas assim, é aquilo que eu estou falando. Existem 2 idiomas. Pode ser que a música que você esteja escutando, ela tenha, vamos dizer assim, uma palavra que seja de um outro idioma. Não sei se deve você entender, né? Quando a gente está falando português, às vezes você fala umas palavras que não estão em português, concorda? Você está falando português. Alright. Aí o cara mete uma palavra que não é em português. A gente entende, né? Mas a gente sabe também que não faz parte do português. Na música, acontece essas coisas. Eu estou tocando uma música tonal e eu posso apresentar um negócio ali que não é tonal em algum lugar, em algum momento. Entendeu? Isso não quer dizer que aquilo passou a ser tonal, não. Assim como o alright não passou a ser português. Ok? Então, capite, né? Enfim. Então, assim, as palavras, elas estão dentro do seu ambiente fonético e da sua linguagem, né? Então, aquilo que foi feito e colocado dentro da música tonal, e que é de outro idioma, não passou a ser tonal. Tonal continuou sendo a mesma coisa, só que eu peguei uma outra coisa que não era tonal e coloquei aqui, certo? Não sei se dá para entender. Então, o que eu estou passando para vocês é estritamente o idioma tonal, certo? O idioma tonal é isso que eu estou explicando para vocês. Então, o primeiro, que é a tônica, para ela chegar bem, de certa forma, ela carece de ser pedida, vamos dizer assim, né? Seja pela dominante ou seja pela subdominante. Né? No caso subdominante, o quarto grau apenas, não o 2. Mas no caso da dominante, tanto o 1 como o 7 pede bem a presença do primeiro grau. Certo? Ou seja, quando eu estiver construindo a progressão, eu tenho que pensar que antes do primeiro grau, se ele não for final de frase, ou mesmo no final de frase, eu tenho que ter um quinto, um sétimo ou um quarto. A princípio. Tá? Tudo bem até aí? Beleza. Então, gente, entendendo essas abordagens, você vai entender como construir qualquer progressão na linguagem tonal, certo? Na linguagem tonal. Daqui só tem mais um princípio depois, mais na frente é que eu vou falar, tá? Mas aqui já completa, sei lá, 95% do que a gente vai fazer em termos tonais. Ok? Gente, dúvidas sobre isso para a gente passar para as nossas análises?
Não? Então vamos lá, vamos para frente, né? Vou deixar isso aqui porque depois eu posso mandar esse arquivo para vocês, tá? Então vamos lá, nossa primeira música vai ser uma música infantil, né? Todo mundo conhece a Dona Aranha, né? Provavelmente vocês têm Dona Aranhas aí na casa de vocês, subindo pela parede, né? Então é uma música bem conhecida, eu quis trazer porque vocês vão trabalhar com músicas infantis, né? No decorrer do trabalho como professores de música. E aí, assim, eu coloquei na tonalidade de Ré maior. Na verdade, estava na tonalidade de Ré maior, por isso que eu escolhi a gente falar das progressões em Ré maior, até para poder facilitar, né? Tudo que a gente estava falando antes, a gente já vai ver aplicado aqui, certo? E olhando assim de modo geral, né? Quem que pode dizer já quais são as funções desses acordes que temos aí? Começa na introdução aí. Quais são as funções desses acordes aí? Tônica, dominante. Tônica, isso. Tônica dominante, né? Então é duas vezes a tônica dominante. Eu vou colocar aqui assim. Eu não vou colocar, colocar primeiro grau, né? Porque é 2x, tá? Beleza, então primeiro e quarto, desculpa, primeiro e quinto grau, tônica dominante, tá? Repetir duas vezes, né? Essa introdução, ela não tem muito o que fazer, né? Aí vem os próximos acordes. Veja que, né, quase que ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então o Ré, tônica, depois o Lá dominante, depois o Ré novamente tônica, depois dominante, depois tônica, dominante, tônica. Então, a gente começa a perceber que, óbvio, música infantil, de certa forma, pede que ela tenha ali uma certa simplicidade, né? Para ficar mais fácil, né, de entender. Então, você tem na primeira parte, certo? Que essa seria a primeira parte ou estrofe, né? Formada então pelos acordes de tônica, que é o primeiro grau, e dominante, que é o quinto grau, repetido aí algumas vezes, certo? 3 vezes, né? Tudo bem. Aí a gente vai para a segunda parte. Né? Todo mundo conhece a música? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Né? Todo mundo conhece, né? E aí você vem essa parte aqui que a gente não é exatamente um refrão, né? Essa música não tem refrão, certo? Mas a gente pode chamar de segunda parte, talvez, né? Na verdade é a continuação da primeira, é a segunda parte da estrofe, né? Certo? Então essa aqui seria a primeira parte e isso aqui seria a segunda parte. Pode ser chamada segunda estrofe, não? Pode, mas eu prefiro segunda parte. Como não tem refrão, ela basicamente só tem uma estrofe, né? Depois ela muda de letra, mas ela só tem uma estrofe. E aí a gente vem com outras funções harmônicas, né? E quais são as funções harmônicas aí? O Sol é o quarto grau, né? Eu vou colocar aqui assim. Quarto grau, primeiro grau. Quarto grau. Aí vem o primeiro grau, só que tá invertido, não tá? Na primeira inversão. Em qual é a versão? Primeira. Primeira, né? Isso. Então qual é o símbolo da primeira inversão? 6. É o 6. Isso. Já botar direitinho como ele é. Aí depois o quarto de novo, né? 6. Depois ele muda para 1 somente, né? Aí eu não preciso colocar aqui, tá? 2, né? Só que tá com sétima, concorda? Aí volta pro primeiro. Não, já voltou, né? Agora que já tá no 2, ó.
Sim, então no caso, como ele está aí na primeira inversão, ele repete ele sem a inversão, eu não preciso mais colocar? Eu não coloquei porque tem um símbolozinho que a gente coloca aqui quando muda da inversão para o estado fundamental, tá? Mas eu vou deixar assim, tem um outro símbolozinho, mais na frente eu explico. Aí vem o 5 e aí o primeiro novamente. Certo? E ele termina aqui, ó. Então, ó, vamos olhar para isso aqui e vamos tentar entender dentro daquela nossa estrutura aqui, ó. Certo? Olha o que ele está fazendo, ó. Ele está fazendo o quarto primeiro, certo? Então, o quarto veio a partir do primeiro, né? Ó, era primeiro antes, depois foi para quarto grau. Então, beleza, o primeiro pode ir para o quarto grau, concorda? É isso, né? Beleza. Foi para o quarto. O quarto, lembra daquela história? Ele está atraindo o primeiro de uma forma fraca, mas ele vai para o primeiro. Ok? Então, o quarto está indo para o primeiro. E é interessante nessa música que, para demonstrar realmente que essa relação entre o quarto e o primeiro é uma relação fraca, ele coloca esse primeiro em primeira inversão, ele inverte o acorde, tá? Para ficar claro mesmo que isso aqui é uma relação fraca. Certo? Mas eu estou tendo uma dúvida nessas inversões. Os símbolos da inversão? Sim. Quando vai ser primeira inversão e quando vai ser a segunda inversão. Primeira inversão são 6. Segunda inversão. Para identificar se é primeira ou segunda inversão. Ah, a primeira inversão é a terça no baixo. E a segunda inversão é a quinta no baixo. Ok? Então, por isso que aquilo que eu falei ontem sobre a cifragem, né? Quando a gente olha para essa cifra aqui, não fica evidente quem é que está no baixo, né? Se é a terça ou a quinta, concorda? Eu tenho que pensar na tríade do Ré, é Ré, e aí para poder saber que é a terça que está no baixo. Ré, Fá sustenido, Lá. Então o Fá sustenido está no baixo. No caso, quando aparece a terça aí, a terça é o baixo, né? Está no baixo. Como assim? Pronto. Né? Ré, Mi, Fá, Fá, terça. Aí quando aparece a tônica e a terça, aí é porque a terça fica embaixo. Não, veja, a cifra aí está dizendo o seguinte, ó. Toda cifra popular, o símbolo de barra aqui diz que o que vem depois está no baixo. Entendeu? É isso que a cifra está dizendo. Por que é importante você pensar nisso? Ó, vamos lá. Isso aqui é questão da cifra, tá? Como é que fica esse acorde aí para mim, só ter uma ideia? Oi, Cássio. Entendi. Você pode escrever aí como é que fica esse acorde aí em primeira inversão, só para mim ter uma ideia? Escrever como? Na partitura? Sim, como se fosse a partitura, né? Aqui eu não vou ter como escrever na partitura porque não tem como desenhar aqui, né? Não, ficaria... O Fá sustenido ficaria no baixo. Ficaria como nota mais grave. Fá sustenido ficaria como nota mais grave. Sim, e as outras notas do acorde é Ré e Lá. Entendi. Então, no caso, o Fá sustenido fica a primeira nota, no grave. Pode ficar a primeira nota. Aí, quando é a segunda inversão, é a quinta no baixo. Isso, que seria a nota Lá. Agora entendi. Certo? Agora, por que é interessante olhar para a cifra da forma correta? Ó? Porque esse aqui é um acorde onde o Ré é a primeira inversão. Mas, por exemplo, existe um acorde muito comum na cifra popular, que vocês vão encontrar muito quando estiverem tocando essa música, ou outras músicas, na verdade, por exemplo, é o Ré com baixo em Dó. Certo? A cifra seria essa aí, ó, Ré barra C. Quem está no baixo agora é o Dó. Certo? Que aí agora vai ser a sétima, né? É a ou sétima não, do acorde. Pode ser a sétima do acorde. Pode ser a sétima do acorde.
mas nem sempre é a sétima do acorde. Doido, né? Às vezes você tem o Ré com baixa em Mi. Se prestar atenção, aí a pessoa se perde todo. Eu só quero chamar atenção isso para vocês porque é o seguinte: a cifra popular, entendam, cifra popular se direciona para você aprender a tocar o acorde. Saber qual acorde você está tocando. Certo? Dificilmente você vai entender qual é a função desse acorde somente pela cifra. Ok? Ó, esse Ré com baixa em Mi aí, ele não tem função de Ré, por exemplo. O Ré com baixo em Dó, às vezes, não tem função de Ré. Então, assim, estou só dizendo isso para vocês entenderem que o negócio é um pouquinho mais complexo. Não é só olhar, tá, tem o Ré, então é o Ré no é o Dó no baixo, é o não sei quem no baixo. Não, isso, o baixo do acorde pode mudar a função do acorde. Entendeu? Se não for um acorde invertido, como é o caso aqui, ó, do Fá sustenido, que é só a primeira inversão, não mudou a função do acorde, certo? Neste caso, tudo bem. Essa inversão, gente, ela só enfraquece um pouco esse primeiro grau. Porque como ele não chega com a fundamental no baixo, ele fica um pouco enfraquecido enquanto função de tônica. Certo? Enquanto função de tônica. Então, continua tônica, só que é uma tônica um pouco mais fraca. Veja que quando ele termina a frase, ele termina com Ré em estado fundamental. Aqui, ó. Por quê? Porque ele está terminando agora. Entendeu? Então, esse ato de terminar vai colocar em estado fundamental para poder ter toda a força da tônica. Certo? Então, no caso, só uma dúvida, mais uma dúvida. Vamos montar esse acorde invertido. A primeirinha Fá sustenido, depois Ré, e depois a quinta? Pode ser. Ou é a terça, quinta e fundamental? Os dois estão certos. Pode ser um dos dois. Os dois estariam certos. Né? Exatamente. Os dois estariam certos. Sempre vai vir o Fá no baixo. O Fá no baixo. Exatamente. O que manda a inversão é o baixo. Pronto. Aí a mesma coisa é quando for a segunda versão. Sempre tem que vir a quinta no baixo e a ordem das outras não interessa. Exatamente. Exatamente isso. Certo? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó. Então aqui, ó. Seria isso aqui, né? O Sol e Ré com baixo em Fá sustenido. Sol. Tá? Depois o Ré em estado fundamental. Em menor. Lá e Ré. Certo? Então percebe que quando ele vai para Ré com baixo em Fá sustenido, nem parece o Ré, né? Porque o baixo do Fá sustenido dá aquela alteração, assim, né? Ó. Então o Ré é esse aqui, ó. Realmente dá enfraquecida, mano. Olha só, o Ré. Certo? Ré maior. Aí eu vou fazer o Sol, ó. Agora eu vou fazer o Ré com baixo em Fá sustenido, ó. Essa aqui é um pouco estranho. Percebe? O Fá sustenido, ele dá uma mascarada na função. Certo? Esse é o ponto. Então, a inversão dos acordes, eles às vezes pode servir para isso que está aí. Porque como ele estava indo do quarto para o primeiro, ele não queria fazer você sentir esse primeiro como o final da música, porque ele, na verdade, está no começo da frase, né? Então ele inverte, para poder ele ficar mais fraco. Para quando ele vier com força, ele vem lá no final. Certo? E ele vem no final antes do Lá, que é o quinto grau. Ok? Então isso aqui segue exatamente aquelas nossas progressões lá, né? 4 para 1, 4 para 1.
Aí o 1, 2, 5, 1. Ó, 1, 2, 5, 1, que tá inclusive bem tranquilo aqui, ó. 2, 5, 1. Certo? Nessa música aí, professor, onde tem o Ré com baixo em Fá sustenido, se eu não quiser tocar esse baixo, eu posso tocar o Ré normal? Olha, se você tiver, porque é uma música infantil, né? Então, se você tiver ensinando isso, por exemplo, para alguém tocar num violão ou no teclado e tal, e ficar mais fácil de ele fazer o Ré sem estar invertido, você pode, porque aqui tem a ver com, sei lá, com uma simplificação didática, né? Uma simplificação didática para ajudar alguém a tocar, certo? Se não, né, se for alguém que já toca, seria interessante colocar o Fá sustenido, porque tem uma intenção nesse Fá sustenido, tá? Ó, o Alex aí Beleza, professor. o Alex no YouTube aí completando aí as questões. Vamos lá. E o final é bem tranquilo, né? Ó, quinto grau primeiro, e aí ele faz de novo o 2, 5, 1 aqui, ó. 2, 5, 1, né? 2 é o Mi menor, o 5 é o Lá e o 1, tá? Então, a música, ela é toda isso aqui, né? Isso aqui seria a segunda parte, isso aqui seria uma espécie de final ou terceira parte, né? Na verdade, ela não tem, assim, uma estrutura de estrofe e refrão, tá? Nem ponte, nem nada disso. Ela tem uma estrutura única ali, que vai se repetindo, né? Beleza. Tá? Professor, aí no caso, quando o senhor pediu uma análise, é para a gente fazer do jeito que o senhor está fazendo aí, analisando estrofe por estrofe, ou linha por linha? Basicamente, mas aqui você vê que eu não precisei escrever tudo, né? Ó, eu coloquei essa parte aqui, ela tem essa progressão aqui, você podia completar, por exemplo, 3 vezes, né? Quando eu vi isso aqui, eu já vou entender que você sabe que é 3 vezes, né? Mas só para ficar mais claro, a introdução é 1, 5, 2 vezes. Essa parte aqui é 1, 5, 3 vezes. E essa outra parte todinha é isso aqui, a progressão. E essa parte aqui, aí você vai colocar a progressão disso aqui, entendeu? Que inclusive a progressão dessa é até engraçado, porque olha só como é interessante. A progressão que ele faz aqui é parecida com a progressão que ele fez aqui. Só que ao invés de ficar fazendo 4, 1, 4, 1, ele fez 5, 1, 5, 1. Entendeu? E depois 2, 5, 1. Pegou? Quer dizer, é uma música que vai utilizar muito essa ideia do 5-1-5-1 ou do 4-1-4-1, entendeu? E a progressão principal que ele vai utilizar, ó, aqui é só 5-1-5-1, né? E a outra progressão que ele mais vai utilizar é 1-2-5-1, né? 1-2-5-1, 1-2-5-1. É o que vai ficando um pouco diferente, né? É o que vai fazer ser um pouco diferente. Certo? Então, isso seria a análise dessa música, da Dona Aranha. Tá? Quem souber cantar, depois pega um violão aí. Eu vou colocando algumas aí no YouTube, algumas pessoas que estão falando algumas coisas e tal. Beleza, vamos para a próxima música. Então a próxima foi do Los Hermanos, Ana Júlia, ainda em Mi maior, ainda em Ré maior, né? E aqui eu vou ter a chance de explicar a história que eu estou falando dos dois idiomas, tá? Se eu olhar para minha introdução, olha aí a introdução. Primeiro sexto. Gente, isso aqui, lembra? Essa estrutura aqui, ó, ela não está presente aqui, né?
Não está presente aqui, também não está presente nenhuma dessas duas estruturas, nem aqui. Ou seja, a introdução dessa música é uma introdução que vem lá.